O conflito completa 1000 dias e o inesperado discurso de Vladimir Putin à nação deixou todos em alerta. Sem aviso prévio, a aparição repentina do presidente russo acendeu o medo de um possível confronto nuclear. Mas será que havia motivo real para pânico? A mensagem central parecia clara: intimidar o Ocidente, reforçando que a guerra na Ucrânia se alastra e assume proporções globais. No entanto, o tom dramático do pronunciamento não trouxe novidades concretas, apenas mais uma tentativa de gerar incerteza. O detalhe mais revelador, porém, foi a menção indireta de Putin às 4 regiões ucranianas anexadas, agora oficialmente reconhecidas como parte do território russo na Constituição. Uma contradição flagrante, já que na prática, Moscou ainda não controla plenamente essas áreas. Enquanto isso, a Ucrânia demonstrou sua capacidade de atingir alvos estratégicos com precisão. Um ataque ao centro de comando em Shebekino, na região de Kursk, eliminou diversos oficiais russos e feriu um general norte-coreano. A operação desmentiu as previsões céticas do Ocidente, que duvidavam da eficácia das armas de longo alcance fornecidas a Kiev. O resultado foi claro. A primeira investida já provou que os ucranianos podem, sim, neutralizar posições-chave do inimigo. A guerra, contudo, não se resume a vitórias táticas. Um bombardeio em Dnipro, por exemplo, atingiu um agrupamento de soldados russos, mostrando que Moscou ainda não aprendeu a lição de evitar concentrações de tropas. Infelizmente, os problemas não são exclusivos de um lado. Uma reportagem do The New York Times revelou as críticas de militares ucranianos à própria defesa, destacando falhas logísticas e de comando. Do outro lado, as queixas se multiplicam. Soldados russos e seus familiares denunciam a falta de evacuação adequada, suprimentos escassos e perdas catastróficas em rotas conhecidas como Estradas da Morte. A realidade é dura para ambos os lados. Mas voltemos ao discurso de Putin. Ele anunciou o uso de um novo míssil, o Orenik, contra uma fábrica na Ucrânia, descrevendo-o como uma arma de médio alcance capaz de superar sistemas de defesa aérea. Especialistas, no entanto, logo questionaram a novidade. Analistas como Pavel Podvig, do Instituto de Estudos de Desarmamento, sugeriram que se trata de uma versão modernizada de mísseis antigos, sem características revolucionárias. Outros, como o correspondente da BBC Pavel Aksenov, reforçaram a ideia de que o Orenik pode ser apenas um nome novo para um projeto já existente, possivelmente uma adaptação do R-26 Rubez, desenvolvido apesar das restrições do Tratado INF. O Pentágono confirmou depois que se tratava de um teste com um míssil balístico experimental baseado no modelo R-26. Putin alegou que a arma viaja a 10 vezes a velocidade do som e que sistemas de defesa atuais não conseguem interceptá-la. Mas qual o real impacto dessa demonstração? A Ucrânia já sofre ataques diários com dezenas de mísseis e drones, muitos deles lentos e fáceis de abater. Uma única arma mais rápida não altera o cenário geral. Além disso, se o objetivo era assustar o Ocidente, a estratégia parece falha. O medo real viria de uma ameaça nuclear, não de um míssil convencional. E é justamente aí que reside o paradoxo. A Rússia possui um dos maiores arsenais nucleares do mundo. Mesmo que parte dele esteja obsoleta, a capacidade de destruição permanece imensa. Se Putin quisesse realmente intimidar, bastaria lembrar ao mundo dessa realidade. Mas em vez disso, optou por um jogo de sombras, lançando uma arma que na prática não muda o equilíbrio de forças. A Casa Branca, por sua vez, reagiu com cautela. A porta-voz Karine Jean-Pierre afirmou que os Estados Unidos estavam cientes do lançamento e já haviam alertado a Ucrânia e seus aliados, mas não viram sinais de uma escalada nuclear iminente. O Pentágono, por meio de Sabrina Singh, confirmou que Moscou cumpriu o protocolo ao notificar Washington sobre o teste, algo que não era obrigatório, já que acordos internacionais exigem aviso apenas para lançamentos de mísseis intercontinentais. A ironia é evidente. Putin, apesar de toda a retórica agressiva, age com a mesma prudência de um burocrata temeroso. Se não houvesse receio de uma resposta ocidental, por que avisar os Estados Unidos? A verdade é que por trás das ameaças, há um cálculo frio. Moscou não quer cruzar linhas vermelhas que levem a uma intervenção direta da OTAN. Enquanto isso, o mundo assiste a mais um capítulo de uma guerra que já deveria ter acabado, mas que se arrasta com consequências devastadoras para ambos os lados. O que resta então é o apoio contínuo à informação independente. Cada curtida, comentário e inscrição no canal faz diferença. O algoritmo do YouTube prioriza conteúdos que geram engajamento, e sua interação ajuda a levar esses fatos a mais pessoas. Se você acredita que esse trabalho merece visibilidade, não deixe de participar.
E para aqueles que já apoiam, nosso agradecimento sincero. A guerra não termina com um discurso ou um míssil, mas com a resistência de quem se recusa a aceitar a narrativa da opressão. Território russo. Mas o que realmente chama a atenção não é apenas o alvo escolhido, mas a admissão implícita de que essas regiões, anexadas à força e incorporadas à Constituição russa, não são, na prática, reconhecidas como parte da Rússia. Quando Putin afirma que pela primeira vez armas ocidentais atingiram solo russo, ele está, sem querer, confirmando o que o mundo já sabia. Donetsk, Luz, Zaporíjia, Kherson e até mesmo a Crimeia são, e sempre serão, território ucraniano. A ocupação não transforma mentiras em verdades, nem violência em legitimidade. E se há algo que essa guerra deixou claro, é que a Ucrânia não apenas resistirá, mas reconquistará cada centímetro de sua terra, seja pelas armas, seja pela diplomacia. A história não perdoa invasores, e a Rússia está aprendendo isso da maneira mais dolorosa. Mas voltemos ao discurso de Putin. Há algo profundamente revelador na forma como ele tenta justificar a ausência de um ataque direto a Kiev. Segundo ele, a Rússia teria evitado a capital ucraniana para não testar a sorte, uma admissão velada de que os sistemas de defesa aérea ucranianos, especialmente os Patriots, são mais eficazes do que Moscou gostaria de admitir. Imagine o golpe propagandístico se uma suposta arma russa invencível fosse interceptada por um sistema ocidental. Seria a prova definitiva de que a narrativa do Kremlin sobre sua superioridade militar é uma farsa. Por isso, optaram por um alvo menos arriscado, um ataque sem propósito estratégico real, apenas para manter a ilusão de força. Mas ilusões não vencem guerras. E enquanto Putin tenta vender a ideia de que a Rússia está no controle, os fatos no terreno contam uma história bem diferente. E que história é essa? A de uma Ucrânia que, mesmo diante de um inimigo com recursos aparentemente limitados, continua a surpreender. Os recentes ataques com mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente não apenas atingiram alvos militares russos, mas também expuseram a vulnerabilidade de Moscou. Há relatos de que um general de alta patente do Grupo Norte teria sido ferido em um desses ataques na região de Kursk, um golpe simbólico e estratégico. Enquanto isso, o Kremlin tenta minimizar os danos, mas as evidências são claras. A Ucrânia não está apenas resistindo, está contra-atacando com precisão cirúrgica. E cada vez que um posto de comando russo é destruído, cada vez que uma unidade inimiga é neutralizada, fica mais difícil para Putin sustentar a mentira de que a operação especial está seguindo conforme o planejado. Enquanto isso, nas cidades ucranianas, a realidade é bem mais cruel. Em Kryvyi Rih, um ataque russo deixou pelo menos 26 feridos, incluindo 2 crianças, além de danos em prédios residenciais e infraestrutura. Em Pokrovsk, mísseis atingiram um bairro residencial, destruindo apartamentos, lojas e veículos. Em Avdiivka, bombas lançadas de drones causaram estragos semelhantes. Não importa se as armas são rápidas ou lentas, o que importa é que o terror russo é sistemático, indiscriminado e calculado para quebrar o moral da população. Mas aqui está a verdade que o Kremlin não quer que o mundo veja. Quanto mais a Rússia bombardeia, mais a Ucrânia se une. Cada ataque só reforça a determinação de um povo que se recusa a se ajoelhar, e é por isso que seu apoio é tão crucial. Não se trata apenas de assistir a um vídeo ou compartilhar uma notícia, trata-se de garantir que a verdade continue a ser ouvida. O algoritmo das redes sociais é implacável, ele prioriza o que gera engajamento. Então, quando você curte, comenta ou compartilha conteúdos como este, está ajudando a amplificar vozes que desafiam a desinformação. Está dizendo ao mundo que a narrativa da opressão não será aceita. E para aqueles que já fazem parte dessa resistência, nosso agradecimento não é apenas pelas interações, mas pela coragem de se posicionar. A guerra não será vencida apenas nos campos de batalha, mas também na batalha das ideias. E essa batalha só será vencida quando a verdade prevalecer sobre a propaganda, quando a justiça superar a tirania. Então, se você acredita que esse trabalho merece ser visto, não fique em silêncio. Compartilhe, discuta, questione. Porque cada ação, por menor que seja, contribui para um futuro em que a Ucrânia não apenas sobreviva, mas prospere. Um futuro em que a liberdade não seja apenas um sonho, mas uma realidade conquistada com sangue, suor e determinação inabalável. Na guerra das narrativas, onde cada informação é uma trincheira e cada mentira, um ataque. E quando as fontes oficiais se transformam em fábricas de desinformação, resta-nos buscar a verdade nos lugares mais improváveis, mesmo que isso signifique confiar em canais anônimos que, contra todas as probabilidades, têm acertado mais do que errado. Esse Telegram, que muitos desprezam por sua falta de assinatura,
vem publicando há anos dados que depois se confirmam. Não é um método perfeito, longe disso. Mas quando o Ministério da Defesa russo mente descaradamente sobre baixas, quando nega ataques que já foram documentados por satélites e testemunhas, quando transforma derrotas em reposicionamentos táticos, quem mais nos resta ouvir? A verdade não surge das coletivas de imprensa encenadas, mas dos escombros, dos relatos fragmentados, dos documentos que vazam entre as rachaduras do sistema. E o que esses relatos nos contam agora é algo que deveria fazer tremer as estruturas do Kremlin. Um ataque preciso executado com mísseis Storm Shadow, aqueles mesmos que a França relutou em fornecer, mas que a Ucrânia transformou em ferramentas de justiça. O alvo? Um posto de comando em Marina, no distrito de RYLSK, na região de Kursk. Não foi um bombardeio aleatório. Foi uma operação cirúrgica que atingiu o coração da máquina de guerra russa, 18 oficiais mortos, 33 feridos entre eles, generais de distritos militares inteiros, comandantes cujos nomes o Kremlin jamais mencionará. E no epicentro da explosão, o general-tenente Andriy Litvinenko, primeiro vice-comandante do Distrito Militar de Leningrado, cujo paradeiro ainda é desconhecido. Mas o pior, ou melhor, o mais revelador, veio depois. Enquanto equipes de resgate removiam os escombros, uma segunda explosão. Uma armadilha, um artefato escondido entre os destroços. 13 soldados do 88º Regimento de Fuzileiros Motorizados foram feridos, incluindo o chefe do Estado-Maior da unidade. Não são números abstratos. São vidas despedaçadas, carreiras interrompidas, famílias que receberão telegramas lacônicos em vez de seus entes queridos. E tudo isso porque alguém em algum lugar decidiu que a mentira era mais conveniente do que a verdade. Porque é isso que acontece quando um regime se alimenta de ilusões. Os relatórios que chegam ao topo não são apenas distorcidos, eles são fabricados. Há duas possibilidades: ou os generais mentem para Putin, ou Putin mente para o mundo. Ou, o que é ainda mais assustador, ambos acreditam nas próprias mentiras. Documentos que tive acesso, e que não posso divulgar, mostram que em ataques como o de Briansk, o que é reportado para cima não tem nenhuma relação com a realidade. 6 mísseis se transformam em interceptações bem-sucedidas. Baixas civis viram danos colaterais aceitáveis. E assim, decisão após decisão, o regime caminha para o abismo, arrastando consigo milhares de vidas. É por isso que Putin invadiu a Ucrânia com apenas 180 mil homens. Porque seus serviços de inteligência, intoxicados pela própria propaganda, lhe disseram que o país cairia em 3 dias. Porque generais como Gerasimo, que há anos repetem que a Ucrânia não existe, acreditaram em suas próprias fábulas. E agora, quando a realidade os esmaga, eles dobram a aposta, enviando recrutas mal treinados para morrer em trincheiras que não deveriam existir. Mas aqui está o detalhe que ninguém no Kremlin quer admitir. Essa guerra não se vence com mentiras. Ela se perde com elas. Cada oficial morto em Kursk, cada navio afundado no Mar Negro, cada relatório falsificado é um prego no caixão de um sistema que já não consegue distinguir a verdade da ficção. E enquanto Moscou insiste em vender vitórias imaginárias, a Ucrânia avança não porque tenha mais recursos, mas porque tem algo que o inimigo perdeu há muito tempo: a coragem de encarar a realidade. E é por isso que sua voz importa. Cada compartilhamento, cada discussão, cada doação, por menor que seja, é um golpe contra a máquina de desinformação. Porque este canal não sobrevive de patrocínios bilionários, nem de favores políticos. Ele existe porque vocês escolheram mantê-lo vivo. Seja com um like, um comentário, uma assinatura ou com aquela contribuição mensal que faz a diferença. Vocês são a razão pela qual a verdade ainda encontra espaço para respirar. E para aqueles que querem ir além, há uma forma ainda mais poderosa de resistir, quebrando as correntes da censura. O VPN que desenvolvi não é apenas uma ferramenta, é um ato de liberdade. Ele permite que você acesse informações sem filtros, que veja o mundo sem as lentes distorcidas da propaganda, que decida por si mesmo o que é verdade e o que é manipulação. E sim, é legal. O que não é legal é tentar proibir as pessoas de pensar. A Rússia pode aprovar leis contra a disseminação de informações sobre VPNs, mas não pode impedir que você o use. Não pode apagar sua curiosidade. Não pode calar sua voz. Então, se você acredita que um futuro livre vale a pena, junte-se a nós. Compartilhe. Doe. Conecte-se. Porque cada ação, por pequena que seja, é um passo em direção a um mundo onde a tirania não tem a última palavra. Onde a Ucrânia não apenas resiste, mas vence. Onde a verdade, por fim, prevalece.
E agora, enquanto o Mar Negro se torna um cemitério para a frota russa, enquanto cada nova derrota expõe as rachaduras do regime, uma coisa fica clara: o colapso não virá de fora, ele virá de dentro. Das mentiras que se acumulam como escombros, dos generais que caem em suas próprias armadilhas, dos soldados que percebem tarde demais que foram enviados para morrer por uma causa que nunca existiu. A história está sendo escrita agora, e cabe a nós garantir que ela seja contada com honestidade. Eis o que a guerra realmente revela: não são apenas os navios afundados no Mar Negro que expõem a fragilidade do sistema. São as decisões tomadas nos gabinetes, onde generais e políticos trocam estratégia por vaidade, onde a covardia se disfarça de prudência. O que vemos hoje não é uma derrota militar, é o colapso de uma lógica. Uma lógica que prefere recolher os navios a um porto seguro, onde antes nem drones chegavam, mas que agora se tornou alvo fácil para mísseis ucranianos. Uma lógica que escolheu a passividade quando a única saída era o ataque, que calculou perdas em planilhas enquanto homens morriam em silêncio. E o mais irônico, a Rússia não está perdendo apenas para a Ucrânia. Está perdendo para si mesma. Para a incompetência que se disfarça de cautela, para a arrogância que confunde força com desperdício. Quantos navios ainda restam no Mar Negro? Quantos serão sacrificados antes que alguém admita que o problema não são as armas do inimigo, mas a falta de coragem para usá-las? Ou pior, a falta de visão para entender que um exército não se mede pelo tamanho de sua frota, mas pela capacidade de transformar cada navio em uma ameaça real. Enquanto isso, do outro lado da linha de frente, a Ucrânia enfrenta seus próprios fantasmas, não por falta de coragem, mas por uma transparência que a Rússia jamais conhecerá. Soldados ucranianos falam abertamente sobre a escassez de suprimentos, sobre linhas de abastecimento cortadas, sobre a exaustão de lutar contra um inimigo 6 vezes maior em alguns setores. E o fazem não por desespero, mas porque sabem que a crítica é a única forma de corrigir o curso. Enquanto em Moscou as falhas são enterradas sob camadas de propaganda, em Kiev elas são expostas, debatidas, combatidas. Porque uma democracia não tem medo da verdade, mesmo quando ela dói. E o mundo assiste. Os Estados Unidos, mesmo divididos, encontram formas de sustentar a resistência ucraniana, perdoando dívidas bilionárias porque entendem que a vitória de Kiev é a vitória da ordem que eles ajudaram a construir. Enquanto isso, na Rússia, cada novo ataque é um polígono de treinamento, como que atingiu soldados em território ocupado, matando e ferindo dezenas. É tratado como um incidente isolado. Mas não é. É a prova de que o império das mentiras está ruindo, um míssil de cada vez. A pergunta que resta não é se a Rússia cairá, mas quando. E o que restará dela quando as últimas ilusões se dissiparem. Porque guerras não são decididas apenas por tanques e mísseis. São decididas por homens que escolhem entre lutar ou se esconder, entre dizer a verdade ou afogá-la em desculpas. E hoje, no campo de batalha e nos corredores do poder, a Rússia já fez sua escolha. Resta saber se o mundo terá coragem de fazer a sua. De que a escassez não é apenas de soldados, mas de algo ainda mais precioso: tempo. Tempo para treinar recrutas inexperientes, tempo para substituir comandantes exauridos, tempo para repor o que foi perdido em fábricas bombardeadas e linhas de suprimento estranguladas. A Ucrânia sangra não só em homens, mas em oportunidades, e cada dia que passa sem mudanças profundas é um dia a mais em que a Rússia avança metro a metro, sobre corpos ucranianos. Os números não mentem, as brigadas que resistem há 2 anos estão à beira do colapso. Estamos esgotados, admite o capitão Vyacheslov, ecoando o desabafo de dezenas de comandantes e soldados ao longo da linha de frente. A artilharia ucraniana, outrora uma muralha de fogo, agora silencia por falta de munição. Os HIMARS que um dia fizeram tremer as posições russas, são ouvidos cada vez menos. Se tivéssemos mais suprimentos, compensaríamos a falta de homens, diz o Major Dmitry, de 33 anos, comandante de uma bateria sem drones e sem esperança. Mas os drones hoje carregam 80% do peso da guerra, e seus operadores se tornaram alvos prioritários. Bombas guiadas de milhares de quilos caem do céu para caçar pequenos grupos de pilotos, como a que explodiu a poucos metros da posição do sargento-major Dmitry na semana passada. Se nos descobrem, jogam tudo em cima de nós, relata com a frieza de quem já viu a morte de perto demais. E mesmo assim, a Ucrânia resiste. Resiste porque não tem escolha. Porque cada ataque russo é respondido com uma defesa calculada, onde cada drone é um escudo, cada soldado um obstáculo intransponível. Se não os pararmos agora, eles chegam às nossas trincheiras em minutos, diz o sargento Vasil, veterano de batalhas que definiram o curso da guerra.
Ele descreve ofensivas russas com uma precisão brutal. 30 homens em um blindado. Nós os eliminamos todos de uma vez. Então veio outro. E outro. Até perdermos a conta. Em um único confronto registraram 132 baixas russas. Números que chocam, mas não detêm o inimigo. Se eles estão dispostos a perder centenas por alguns metros de terra, o que nos resta? Pergunta o capitão Vyacheslav com uma amargura que não esconde a verdade. Esta é uma guerra de atrito, e a Rússia tem mais corpos para queimar. Mas a Ucrânia não pode se dar ao luxo de lutar com as mesmas regras. Não quando cada erro custa vidas, não quando cada dia sem reformas é um dia a mais de sofrimento. O problema não é só a falta de armas ou de homens, escreve o voluntário Sergei Sternenko, cujas palavras carregam o peso de quem já enterrou companheiros. É a inércia de um sistema que ainda acredita em medalhas de gabinete, em generais que nunca viram um drone de perto, em promoções baseadas em lealdade, não em competência. Ele não está sozinho. O ex-comandante de drones Egor Firsov, cujas unidades destruíram centenas de veículos russos, clama por mudanças urgentes. Não podemos vencer uma guerra de drones com generais que ainda pensam em tanques da era soviética. Precisamos de líderes que conheçam o cheiro da pólvora, não o perfume dos corredores do Ministério da Defesa. A crítica é dura, mas necessária. Porque a guerra não espera. Porque cada hora sem ação é uma hora em que a Rússia avança, explora fraquezas, transforma heroísmo em tragédia. Não temos 3 meses para debater, insiste Sternenko. As mudanças precisam acontecer ontem. Ou mudamos ou morremos. E ele não é o único a dizê-lo. Soldados, analistas, até mesmo diplomatas reconhecem. O sistema está quebrado. A motivação existe, mas é sufocada por burocracia, por promoções políticas, por uma cultura que ainda premia discursos vazios em vez de resultados no campo de batalha. A Ucrânia não precisa de heróis. Precisa de um exército. Um exército onde comandantes experientes não sejam relegados a cargos sem poder, onde soldados que seguram o fronte recebam mais do que promessas, onde a inovação não seja esmagada pelo peso de décadas de inércia. Esta é uma guerra de adaptação, diz um oficial anônimo. Ou nos adaptamos, ou somos enterrados. E o tempo, esse recurso mais escasso de todos, está se esgotando. A Rússia joga com números. A Ucrânia precisa jogar com inteligência, antes que seja tarde demais. Eles carregam nas costas não apenas o peso do financiamento, mas o fardo de reunir, adaptar e implementar tecnologias que podem decidir esta guerra. Drones que voam mais longe, sistemas de comunicação que não são interceptados, inteligência que antecipa o próximo movimento do inimigo. Tudo isso nasce de mãos ucranianas, não de importações milionárias. Como diz um analista militar próximo às Forças Armadas, não são brinquedos caros comprados no exterior. São soluções nascidas na urgência, testadas no fogo, aperfeiçoadas com o suor de quem sabe que cada erro custa vidas. Há 2 tipos de críticos quando se fala do exército ucraniano. Os primeiros são aqueles que, entre um discurso apocalíptico e outro, decretam a derrota como inevitável. Tudo está perdido, é preciso se render, Zelensky é um traidor. Não importa se suas vozes ecoam em canais obscuros ou se suas acusações são tão vagas quanto infundadas. O que importa é o veneno que espalham, desmoralização disfarçada de realismo, sabotagem vestida de preocupação. Não há como verificar suas verdadeiras intenções, se trabalham para o FSB, se são apenas oportunistas ou se, no fundo, acreditam mesmo no que dizem. Mas uma coisa é certa, suas palavras não ajudam a Ucrânia. Elas a enfraquecem. E enfraquecer a Ucrânia é fortalecer a Rússia. Do outro lado estão os que lutam. Os comandantes que arriscam suas carreiras para expor problemas reais. Os soldados que, mesmo exaustos, ainda encontram forças para propor soluções. Os voluntários que transformam cada doação em um míssil, cada ideia em uma tática. Esses são os que merecem ser ouvidos. Porque eles não falam de rendição. Falam de vitória. E reconhecem sem rodeios que há obstáculos que não podem ser ignorados, mas que também não são intransponíveis. Como disse um oficial, podemos vencer, mas precisamos mudar. E rápido. Algumas mudanças já começaram. A possibilidade de transferir unidades entre frentes, por exemplo, é um passo na direção certa. Mas a velocidade das reformas ainda é lenta demais. Enquanto isso, a Rússia joga com suas próprias fraquezas, e mesmo assim avança, porque suas falhas são compensadas por pura brutalidade numérica. A artilharia russa, por exemplo, deveria ser uma máquina de destruição implacável. Mas, como revela um relatório detalhado de um analista militar, o que se vê é um sistema cheio de buracos.
Falta munição especializada, incendiária e iluminante de precisão. A eficiência dos disparos é baixa, e a capacidade de identificar alvos ainda pior. O resultado? Os russos gastam milhares de projéteis para atingir um único objetivo, enquanto as forças ucranianas são obrigadas a economizar cada tiro, cada oportunidade de contra-ataque. E não é só isso. A artilharia russa sofre com a falta de mobilidade. Seus canhões rebocados são alvos fáceis para drones e radares de contrabateria. Quando tentam concentrar fogo em um ponto, acabam expostos, e pagam o preço. Em uma operação recente, uma bateria inteira foi destruída em minutos após ser localizada. A distância dos disparos também é um problema. Enquanto os sistemas ocidentais atingem alvos a mais de 40 quilômetros, os russos mal chegam aos 25. E mesmo suas armas mais modernas, como o Pion, têm alcance efetivo limitado a 15 quilômetros. Eles têm quantidade, mas não têm qualidade, resume um oficial ucraniano. E nós? Nós temos que compensar a quantidade com inteligência. Mas a inteligência só vence quando é aplicada de forma coesa. E aqui reside outro problema crônico, a fragmentação das unidades. Batalhões espalhados por centenas de quilômetros, subordinados a comandos diferentes, sem coordenação entre si. É como tentar conduzir uma orquestra onde cada músico toca uma partitura diferente, compara um ex-assessor militar. A solução? Unidade de ação. Concentração de forças. Foco em objetivos claros, não em manter feudos burocráticos. Como escreveu o general alemão Erich von Manstein, o sucesso pertence ao comandante que não divide suas forças, mas as emprega em sequência, uma tarefa de cada vez. A história militar está repleta de exemplos que comprovam essa verdade. Mas na Ucrânia, muitas vezes o que prevalece é a lógica da sobrevivência política. Comandantes que preferem manter suas posições a arriscar uma vitória que poderia chamar atenção, e quem sabe levar a uma promoção indesejada. Ou pior, a uma investigação. Enquanto isso, nas trincheiras a realidade não espera. Em Avdiivka, em Chasiv Yar, em cada ponto onde o fronte se estabiliza ou se rompe, os erros se repetem. Unidades isoladas, comunicações falhas, decisões tomadas tarde demais. E acima de tudo, a sensação de que o tempo está se esgotando. A Rússia pode se dar ao luxo de perder milhares de homens por mês, alerta um analista. Nós não. Cada dia que passa sem mudanças profundas é um dia a mais de vantagem para Moscou. Cada crítica vazia, cada reforma adiada, cada ordem que prioriza a política sobre a estratégia é um passo mais perto da derrota. Mas a derrota não é inevitável. Ainda há tempo. Ainda há soldados dispostos a lutar, comandantes dispostos a arriscar, voluntários dispostos a inovar. O que falta é a coragem de agir, não só no campo de batalha, mas nos gabinetes onde as decisões são tomadas. Porque esta guerra não será vencida apenas com armas. Será vencida com liderança. Com clareza, com a determinação de colocar a vitória acima de tudo, inclusive acima do medo de perder o poder. E o relógio não para. E a verdade se esvai entre versões oficiais e sombras de desinformação. Enquanto isso, o fronte não espera. Cada avanço russo em direção a territórios estratégicos é um lembrete de que a guerra não se decide apenas em discursos, mas em metros conquistados ou perdidos. E os metros agora estão sendo perdidos. Em Kurashov, a pressão aumenta. As forças inimigas avançam não apenas com números, mas com uma estratégia implacável: isolar, cercar, esgotar. Cada posição ucraniana que cai não é apenas um ponto no mapa, é um pedaço da resistência que se desfaz. E quando a resistência se desfaz, o que resta é o silêncio dos que não puderam recuar. Mas o pior não são os ataques. É a sensação de que, em algum lugar, alguém ainda hesita. Que há quem prefira esperar por um milagre em vez de agir com a urgência que a situação exige. Enquanto comandantes debatem, soldados morrem. Enquanto burocratas calculam riscos políticos, civis são enterrados sob escombros. E o tempo? O tempo não perdoa. Em Avdiivka, a situação é ainda mais crítica. As linhas de defesa, antes sólidas, agora se dobram sob o peso de ataques incessantes. Não são apenas batalhões russos avançando, é a própria lógica da guerra se impondo. Quem controla as alturas controla o campo de batalha. E quem controla o campo de batalha dita o ritmo da derrota ou da vitória. As forças ucranianas resistem, mas resistir não é o suficiente. É preciso contra-atacar. É preciso mostrar ao inimigo que cada metro conquistado terá um preço. Um preço que ele não estará disposto a pagar. E enquanto isso, nas sombras, a máquina de guerra russa continua a se alimentar. Jovens são recrutados sob falsos pretextos, enviados para o fronte sem treinamento, sem equipamento, sem esperança.
Famílias inteiras são deixadas no escuro, sem notícias, sem corpos, sem respostas. É assim que se quebra uma nação, não apenas com bombas, mas com o desespero de quem não sabe se seu filho está vivo ou morto. E enquanto essas famílias clamam por justiça, quem deveria ouvi-las parece surdo. Mas a guerra não é feita apenas de derrotas. Ela é feita de escolhas. E cada escolha, por menor que seja, pode mudar tudo. Um reforço enviado a tempo. Uma decisão tomada sem hesitação. Um comandante que ousa arriscar em vez de recuar. Pequenos atos de coragem multiplicados por milhares podem reescrever o destino de uma batalha. E de uma nação. O relógio não para. A pergunta é: o que faremos enquanto ele ainda marca o tempo? As instituições que deveriam zelar pelos nossos soldados viraram um labirinto de silêncio. Cartas enviadas, pedidos protocolados, apelos diretos, tudo se perde em gavetas trancadas ou é engolido pela burocracia fria. Enquanto isso, os corpos dos que tombaram em combate apodrecem em necrotérios superlotados, esquecidos como números em planilhas. Um jovem de 18 anos convocado para defender a pátria, morre em março de 2023. Seu corpo é recolhido, levado a um necrotério em Rostov, e simplesmente some. Por 1 ano e meio, seus pais vasculham hospitais, legistas, arquivos, sem resposta. Até que em agosto de 2024, um telefonema frio, encontramos algo que pode ser seu filho. O que entregam não é um corpo, mas um saco com ossos, identificáveis apenas pelos dentes. E a justificativa? A fila é longa. Temos muitos assim. Enquanto isso, nas trincheiras, a realidade é ainda mais brutal. Vídeos que circulam na internet não deixam dúvidas. Soldados abandonados à própria sorte, feridos agonizando sem água ou comida, entre cadáveres de companheiros em decomposição. Em um deles, um grupo de recrutas russos, após um ataque fracassado, se esconde em um prédio destruído, cercado por corpos de colegas que morreram sem assistência médica. Esperam por uma trégua, mas os drones ucranianos não dão trégua. Em outro, uma estrada se transforma em um cemitério de metal retorcido. Tanques carbonizados, veículos blindados despedaçados. Cada 100 metros uma nova pilha de sucata bélica. Os poucos que sobrevivem brincam com a sorte. Pelo menos nossa viatura está no concerto. Poderia estar aqui, queimando junto com os outros. E para quem volta? A promessa de um teto se dissolve em esquemas de corrupção. Ex-oficiais condenados por assassinato, como Sedlar Akatov, que matou a ex-namorada a golpes de fio de ferro e tentou esconder o corpo com concreto, agora se apresentam como consultores para veteranos. Cobram fortunas de famílias desesperadas, prometendo apartamentos que nunca chegam. Os mesmos que deveriam proteger os soldados os exploram até o último rublo. E o Estado? Faz vista grossa. A guerra não é só uma questão de fronteiras. É uma máquina de desumanização, onde os corpos dos mortos viram estatísticas, os feridos viram peso morto, e os vivos viram presas fáceis. Quando você assina um contrato, não está apenas se alistando para lutar, está se oferecendo para ser descartável. Seu corpo pode acabar em um saco plástico, identificado apenas pelos dentes. Sua viatura pode virar mais um esqueleto de aço em uma estrada qualquer. E sua família? Pode passar anos procurando respostas que nunca virão. A pergunta não é se isso vai acontecer, é quando. E se você ainda acha que vale a pena, lembre-se, do outro lado não há heróis. Há apenas mais um número, mais um saco, mais um nome apagado.